Bom dia, pessoal. Hoje nós vamos falar sobre luto. Bom dia para quem está chegando. Já escreveu o título aqui. Bom dia, Lopes, Diana. Seja bem-vinda. Bom dia, Glauce. Toninha. Aguardar o pessoal chegar para a gente começar. Oi, Kellen, seja bem-vinda. Bom dia, Renata. Núria, que bom ver você aqui. Bem-vinda. Bom dia a todos que estão chegando. Esperar o pessoal chegar, enquanto isso a gente vai curtindo essa vibe, essa musiquinha gostosa, entrando no clima. Hoje nós vamos falar de vida, de homenagem, de amor. Bem-vinda, MJ. Vocês conhecem essa música? Ela é muito linda. Lívia, seja bem-vinda, querida. É Aleluia. Aleluia instrumental. Depois, se você quiser, eu te mando o link no privado. Gente, manda esse aviãozinho para todas as pessoas que você acredita que pode se beneficiar, para as pessoas que estão passando por um luto agora, que não sabe como lidar. É linda mesmo, Lopes. Mas depois eu te mando o link, tem várias aleluias, esse é um instrumental. Depois eu te mando, se você quiser, você me chama lá que eu te mando. Bom dia, queridas que estão chegando. Bom dia a todos, a todas. Eu tô muito feliz de estar fazendo essa live. Meu coração pediu e eu tô aqui para obedecer meu coração e trazer assim, né, um pouco da minha história, de quem já conhece, trazer... Oi, querida, seja bem-vinda. Trazer tudo que eu aprendi, né? Tudo que eu vivenciei nesses anos todos aí, depois que a minha irmã faleceu. Vou começar contando um pouco da minha história, né? E vocês podem ir comentando e a gente vai conversando sobre isso. Há 4 anos atrás, na verdade no dia 31 de maio, acho que é isso, ou 30 ou 31, não lembro ao certo. Oi, Vanessa. A minha irmã sofreu um acidente de carro, um acidente grave,
dentro da cidade, no meio da semana, no início da tarde, dentro da cidade. E aí, assim, né, o acidente foi muito grave, ela teve politraumatismo craniano e ela deu entrada na UTI, e então ela faleceu depois de alguns dias, né? Depois de 3 dias veio o luto oficial. E a gente foi muito bem cuidado, assim, pela equipe médica, né? Inclusive a médica que cuidou dela, a gente continua conversando até hoje. E foi um momento, assim, muito doloroso, porque a minha irmã, a gente sempre foi muito amiga, né? Tá cheio de gente que trabalha com ela aqui, né? A minha irmã, a gente sempre foi muito amiga, muito parceira, desde a infância. E aí, depois a gente teve um momento, uns 3 anos antes dela falecer, a gente morava muito perto, né? A gente era praticamente vizinha. E então, assim, a minha irmã ia na minha casa todos os dias, né? A gente conversava e andava junto de carro e conversava sobre esses assuntos aprofundados, né? Que a gente gosta. Então, era muito bom. E aí, quando tudo aconteceu, acabou que a gente conseguiu fazer a transfusão fazer o transplante dos órgãos dela, porque como foi morte cerebral, então foi mais possível, né, de fazer o transplante, e várias pessoas foram beneficiadas com esse transplante dos órgãos, né. E aí, assim, quem já passou por isso, né, quem tá aí sabe o quanto é louco o processo do luto, né? Chega a ser, assim, muito... Às vezes a gente fica meio fora da casinha mesmo. Por quê? Após o sepultamento, né, quando tudo acontece, quando a gente volta para casa, você começa a viver uma realidade sem a pessoa, né? E você demora um tempo para conseguir entender isso. Então, assim, quando a pessoa ela é sepultada, ela não é só a pessoa que é sepultada, né? Todos os sonhos e planos e projetos que você tinha com a pessoa foram embora ali, naquele momento. Então, o Padre Fábio, ele fala muito isso, né? Que quando a gente se despede de alguém, a gente não se despede só da pessoa, a gente se despede de tudo que a gente poderia viver com ela. E aí eu lembro muito da música do Legião Urbana, né, que fala: eu tenho saudades daquilo que eu ainda não vivi. E foi exatamente o que eu senti com ela, que a gente tinha vários planos, né? Ela era muito jovem, 33 anos de idade, enfim. Então, assim, depois do sepultamento é que você realmente começa o processo do luto. Pois é, a morte do filho é mais difícil ainda, né? É a maior dor que pode ter. Então, eu sou muito admiradora dos meus pais por terem dado conta disso, estarem dando conta. E aí, depois que você volta para casa, eu vou contar assim do que eu senti, e aí vocês vão falando se isso faz sentido para vocês, quem já vivenciou. Então, tinha hora que eu queria falar do assunto, eu queria falar da Flavinha o tempo todo, tinha hora que eu não queria nem tocar no assunto. Eu levava muito susto com o passar dos dias. Quando eu lembrava, eu falava: nossa, aconteceu, né? Então eu levava muito susto, porque a gente demora a cair a ficha. Até hoje, às vezes acontece alguma coisa, eu falo: nossa, eu vou ligar para Flavinha, né? De tanto que ainda é muito próxima essa relação. E aí, assim, no primeiro ano, que é o mais difícil, as datas, elas fazem a gente sofrer muito, né? Então, assim, o aniversário dela, o dia de finados, né? Tudo que acontecia... Ó, meu gato tá acompanhando aí a live. Então, tudo que acontecia, né, no primeiro ano, não é? Tudo que acontecia no primeiro ano era muito difícil. O aniversário, o primeiro Natal, o dia de finados, tudo, né? E aí o que aconteceu? No primeiro ano, eu sofri muito e eu fiquei 6 meses sem vontade de viver. Foi a primeira vez na vida que eu fiquei 6 meses não vendo o menor sentido de estar aqui sem ela. E aí, assim, eu fazia as coisas que eu tinha que fazer, né? E aí, no 6º mês, que foi em dezembro, a minha cachorrinha, ela infartou. Foi muito louco isso. Ela infartou do nada
E aí eu acordei, sabe? Que eu vejo muito essa ligação com o animal e a gente. Aí eu acordei e eu falei, gente, né, o que tá acontecendo? Se eu tô aqui, se eu fiquei aqui, é porque eu tenho que continuar de alguma forma. E aí foi quando eu me envolvi com a profissão e eu consegui levar isso para minha vida. E isso, de certa forma, é um sentido para mim, né? Trabalhar e levar tudo que eu sei para as pessoas, isso vira um sentido para mim. Só que aí, quando eu vivi isso, né? Eu li o comentário e o pessoal tá falando que perderam pessoas abruptamente, perdeu o pai com infarto, perdeu o marido com Covid. Eu falo assim, que a morte, de qualquer forma, ela é sofrida, né? O luto, de qualquer forma, ele é muito sofrido. Então, o luto, a morte quando é muito abrupta, que foi o caso da minha irmã, que foi o caso que vocês estão contando aí, não é que é mais sofrido, né? Não tem como a gente medir essa dor, mas ele é mais impactante. Porque eu conversei com a minha irmã de manhã e à tarde ela teve acidente e eu nunca mais conversei com ela. Então, ele é mais impactante, ele tira a gente do prumo, né? E aí a gente precisa aprender a viver sem a pessoa, assim, né? Você tem que buscar recursos que você nem sabe de onde vem para conseguir viver. E aí o que acontecia? Eu sou psicóloga, né? Vivendo esse luto, então eu fui vivenciar e além disso eu fui estudar. Falei, gente, eu preciso entender o que está acontecendo na minha vida. E aí eu fui estudar sobre luto, inclusive eu tenho até algumas pessoas que vai ser interessante se vocês seguirem aí, depois se vocês quiserem eu mando no privado, que são pessoas que me ajudaram muito, muito no momento de entender. Tem uma autora muito legal, que eu não tô lembrando o nome dela agora, mas depois se alguém quiser eu mando no privado, porque ela tem vídeos maravilhosos sobre isso, e músicas, né, que me ajudaram, a própria religião. Então, nesse momento, o que você precisa ter, né? Você precisa ter um amparo social muito forte, você precisa de ter recursos que te fazem voltar para você, né? Então, eu na época, eu ouvia muito Padre Marcelo Rossi, né? As músicas do Padre Marcelo, minha família ouvia e era muito bom. Eu fui muito para a religião, que me sustentou muito, os amigos, a família me sustentou muito. E eles respeitavam muito esse momento, se eu queria falar ou se eu não queria falar, né? Depois eu falo sobre isso também, como lidar com esse luto depois. Tá. E aí, o que acontece? Eu fui entendendo o luto, como que ele funciona, né? Deixa eu ver o que a Aline falou aqui. Às vezes vem na minha que meu marido vai me ligar a qualquer hora dizendo que está chegando, mas ainda não consegui voltar para minha vida normal e as pessoas me cobram para seguir a vida. Sim, Aline, nós vamos falar disso daqui a pouco, tá? Sobre o luto, que ele não tem protocolo, tá? Mas daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Que cada um tem o seu tempo, né? Obrigada, Vanessa. É o que a gente tem que fazer, né? Tá, perdi a minha irmã, Glaucia, perdi minha irmã de 44 anos há 3 meses, tromboembolia pulmonar, muita dor. Sim, Glaucia, muita dor. Esses primeiros meses, o primeiro ano, ele realmente é o mais sofrido e o mais desafiante, né? E aí, pra ajudar vocês, que foi algo que me ajudou, eu fui entender o luto e fui entender como que funcionava isso, porque eu precisava de entender para eu voltar a funcionar, né? E aí eu busquei na teoria e tem uma, que eu acho que, não sei se vocês já conhecem, da Elizabeth Kubler-Ross, que é uma psiquiatra, e ela colocou aí algumas fases do luto, né, que a gente pode vivenciar. Então a primeira fase é a fase da negação, que você colocou, Aline, que parece que a pessoa vai ligar a qualquer hora, parece que ela vai aparecer a qualquer hora. Então, eu sentia muito isso. Eu sentia que a minha irmã estava lá na casa dela, que a vida dela estava normal, né? Que estava tudo... Que é só eu ir lá que eu ia ver ela. Então, isso é comum. Eu falo que até hoje, né? Eu peço, nossa, eu vou ligar para Flavinha para contar isso. Então, a negação, ela existe. E esse susto que eu falo que eu levei, do tipo, nossa, isso aconteceu mesmo? Então, isso é muito comum a primeiro momento, a pessoa não acreditar, não acredito, isso não está acontecendo, isso é mentira, né? Você tá brincando comigo. Aí vem uma outra fase que é a raiva, que a pessoa tem muita raiva, ficar na revolta de tudo que aconteceu. Essa fase da raiva, gente, muitas pessoas às vezes ficam nela, né? Por quê?
Porque quando eu fico na raiva, muitas vezes eu não olho para minha dor e para minha tristeza, porque é muito mais difícil olhar para a dor do que olhar para a raiva. Então, muitas vezes a pessoa ela entra na raiva como defesa, para ela não olhar para a dor. Aí ela quer achar um culpado, aí ela entra na justiça, né? Vai buscar justiça para conseguir, como se isso fosse resolver alguma coisa. Porque a vida da pessoa, né? A gente não tem mais a pessoa ali, mas a pessoa fica nesse movimento da raiva que é um jeito de sobreviver à dor. Aí tem uma outra fase também que é a questão da barganha. Que é muito assim, eu fiz isso muito quando a minha irmã estava na UTI. Eu pensava assim, gente, e se eu fizer uma oração tal? E se eu fizer uma promessa? Né? E se eu fizer uma caridade para alguém, será que a minha irmã vai voltar? Nesse movimento da barganha, o que é interessante, né? As pessoas entram muito nisso, na promessa, eu vou para a Romaria a pé, ou eu vou deixar de fazer isso, eu prometo nunca mais. E esse movimento, ele é muito interessante porque nos mostra o tamanho da nossa imaturidade e a forma como a gente enxerga Deus, né? Muitas pessoas, quando acontece uma morte, um luto, na família, vamos pensar que eu pedi a Deus para salvar minha irmã, e aí a minha irmã não foi salva, muitas pessoas deixam de acreditar em Deus por causa disso, né? Como se Deus fosse me servir a qualquer momento. Então, eu vejo uma imaturidade muito grande quando a gente entra nesse processo da barganha, de querer negociar com Deus, né? Negociar com algo maior a uma pessoa que está ali, porque nós não temos o menor controle sobre isso. Ninguém, gente, absolutamente ninguém, por mais poderoso ou poderosa que seja a pessoa, ela não tem o poder sobre a vida e a morte de ninguém. Isso está na nossa fantasia, né, da nossa criança interna, de que se eu fizer ou se eu deixar de fazer, eu poderia ter evitado. Então tem muitas pessoas, isso é muito comum, eu também me senti muito culpada quando a minha irmã faleceu, porque você sempre pensa assim, o que eu poderia ter feito? Né? Eu poderia ter chamado ela para ela não sair de carro aquele dia, eu poderia ter cuidado dela mais para eu ver que, sei lá, ia acontecer alguma coisa. Então, essa criança interna que tem essa mania de grandiosidade, ela quer mudar o destino das pessoas. Só que se isso acalma o seu coração, nada que você faria ou deixaria de fazer mudaria o destino dessa pessoa, né? Então, eu acredito muito nisso, eu acredito que ninguém morre de véspera. Com exceção dos suicídios, né, que a pessoa busca, eu acredito que tem todo um caminho aí. Da minha irmã foi exatamente isso. Foi muito interessante, porque ela teve uma morte cerebral e há 2 semanas atrás ela estava conversando com a minha mãe sobre morte cerebral. Por causa de uma conhecida nossa que teve morte cerebral, minha mãe queria entender mais sobre isso, então ela explicou para minha mãe todo o procedimento da morte cerebral, exatamente como ia acontecer com ela, há 2 semanas depois. Então, assim, quando você vai juntando as pecinhas do quebra-cabeça, isso vai ficando mais claro pra gente, né? Aí tem uma outra fase, que é a fase da tristeza, que todo mundo, né, sabe disso, é muito familiar para nós, que é a dor, o luto, o sofrimento que a gente fica. E tem a fase da aceitação, que é realmente você entender, não, aconteceu mesmo, eu vou ter que viver sem essa pessoa, e o que eu vou fazer para além disso, né? O que eu vou fazer com isso? Só que essas fases do luto, elas são muito dinâmicas. E entender isso para mim foi tudo. Porque eu me cobrava muito, eu pensava, gente, mas eu já aceitei, como é que eu posso ficar triste, né? Eu já aceitei, como é que eu posso ligar para minha irmã ainda, querer ligar para ela, entende? Então essas fases, elas são muito dinâmicas. Eu falo que o luto é igual a montanha-russa. Você tá super bem, você tá super tranquilo na sua vida, tá seguindo. Aí acontece algo que te lembra a pessoa, uma música, uma data, alguma coisa. Aí você entra no processo de novo. Aí no outro dia você tá melhor. Aí no outro dia acontece algo, você entra no processo de novo. Então isso é dinâmico e a gente precisa ter paciência com esse processo, que pode ser mais curto ou pode ser muito longo. Deixa eu só ver o que vocês estão falando aqui. Minha mãe faleceu há 4 meses, do Lopes.
Cici, olha o que a Cici está falando. Eu ainda entro em momentos de raiva. Penso que se eu tivesse feito alguma coisa de forma diferente, se eu tivesse dormido com a porta aberta ou ter levado ela em um hospital particular. É isso que eu faço, porque a dor é tão grande que você pensa assim, gente, o meu amor teria que ser suficiente para manter a pessoa em vida. Não é possível que eu não fui capaz de evitar que isso acontecesse. Então vem muito sentimento de impotência, de culpa. A impotência que a gente sente é gigantesca. A minha mãe falava isso, sabe? Ela falava assim, gente, eu tô aqui quieta dentro de casa, a minha filha tá lá na UTI e eu não posso fazer nada. E não pode fazer nada. E aí é suportar essa impotência que nós temos, essa fragilidade enquanto seres humanos. E essa pequenez, aí sim, quando a gente entra em contato com a vida e a morte, que são as coisas mais grandiosas que nós temos, aí nós conectamos com a nossa pequenez. Aí a gente realmente vê o tamanho que nós somos. Ah, Núria, eu pensei muito isso por muito tempo. Se eu tivesse encontrado a Flávia no lugar de costume. Pois é, Núria, eu posso contar o que aconteceu no dia? Gente, foi muito louco, porque a Núria, a melhor amiga da Flavinha, minha irmã, elas combinaram de encontrar no dia. E a Flavinha, minha irmã, estava indo encontrar a Núria. E foi nesse momento que o acidente aconteceu. Né? E a Núria começou a ligar para ela e a Flavinha não atendia, foi depois que ela descobriu. Então, assim, pensa, o que a Núria sentiu, né, nesse momento, porque é isso, eu devia ter feito, eu devia ter falado, mas nós não temos controle sobre isso, tá? Isso precisa ser trabalhado dentro de cada um de nós para o luto ser mais bem elaborado. E aí, o que acontece, né? Eu, estudando sobre isso, vivenciando, eu entendi que o luto não tem protocolo, que foi o que eu entendi vivendo isso. Então, teve uma pessoa que comentou aí, né, que tá sofrendo muito. Gente, no luto, tem pessoas que vão para atividade física e vai para grupos de corrida, grupos de bicicleta, né, de bike. Tem gente que vai morrer de trabalhar. Tem pessoas que vão querer falar do assunto, tem pessoas que não vão querer falar do assunto de jeito nenhum, tem pessoas que vão querer deixar foto espalhada na casa inteira, tem gente que vai querer tirar tudo da pessoa, inclusive os bens dela, roupa, sapato, no outro dia. Tem gente que mantém o quarto da pessoa intacto por anos, entende? Então não dá para você colocar uma regra de certo ou errado, isso é muito cruel para a pessoa. Né? Teve uma pessoa que comentou aí que se sente cobrada, a sociedade nos cobra muito isso, que a gente tem que estar bem. E aí daqui a pouco eu vou falar sobre isso, o quanto que nós temos dificuldade de suportar a dor do outro, né? Porque é isso, o nosso amparo social, as pessoas que estão em volta, elas precisam suportar a nossa dor, elas precisam dar conta de ficar com a gente mesmo na dor e entender que nós não temos nada o que fazer a não ser passar por isso, né? Lá, Giane. Só que aí o que acontece? O que é algo que é interessante eu trazer como psicóloga? Nós precisamos saber esse limite, tá, gente? Entre o que é saudável e o que tá patológico. Se eu já passou um bom tempo, sei lá, eu vejo assim que o desespero ele acontece nos primeiros meses, isso é natural de acontecer. Mas passou um tempo, né? A pessoa já voltou a trabalhar, já voltou à vida, ela já precisa, assim, não é que ela vai deixar de sofrer, mas ela precisa estar um pouco mais organizada, centrada na vida. Porque tem pessoas que não conseguem nem funcionar mais, não conseguem voltar para o trabalho, não conseguem voltar a estudar, não conseguem voltar a se relacionar com as pessoas. Aí você precisa ter um cuidado. Aí você precisa buscar ajuda profissional. Então eu vejo que o limite é esse, sabe? Assim, se é um termômetro que pode ajudar você, o limite é eu, mesmo na dor, no sofrimento, eu tô conseguindo fazer as coisas de forma mais lenta. A gente fica com a cabeça ruim mesmo, assim, a memória fica ruim, você fica meio lesado, sabe? Assim, a gente não consegue organizar muito bem as ideias, isso é natural de acontecer. Então, você não vai voltar para a vida na mesma produtividade que você tá. Mas você tá conseguindo funcionar? Você tá conseguindo tomar um banho, comer, organizar a sua casa? Você tá conseguindo fazer o que você precisa fazer? Aí tá ok, tá?
somos cobradas e tem pessoas que ainda falam, você tem que acreditar em Deus. Eu acredito em Deus, mas no meu caso vai fazer 2 meses, eu estou fazendo terapia. Claro, Aline. E isso é muito cruel, né, gente? As pessoas falam muitas coisas que eu acho que elas nem param para pensar no que elas estão falando. Mas daqui a pouco eu falo sobre isso, como lidar com as pessoas em luto. E o luto, gente, ele não tem a ver só com morte, né? A gente está falando de morte hoje, que é dia de finados. Mas o luto, todos nós já passamos por luto, mesmo aquelas pessoas que nunca passaram por uma morte próxima, que é a perda de qualquer coisa, né? Então, quando eu perco um documento, quando eu perco dinheiro, quando eu perco oportunidade, quando eu perco um relacionamento, né? Quando uma pessoa vai embora da minha vida em vida, isso também é um luto, isso também dói do mesmo jeito. Não, do mesmo jeito não. O luto da morte é mais intenso, mas dói também e é mais sofrido também. Então é interessante a gente também identificar esses lutos e olhar para nós, a separação, o divórcio, né? Então é interessante a gente ter paciência conosco, mesmo a pressão social falando que não é para tanto, porque isso dói e precisa ser cuidado. E eu falo muito assim, o que eu aprendi com tudo isso, né? Que olhar para a morte é olhar para a vida. É impossível você ir para um velório sem sair de lá pensando na sua vida, né? Porque aí você vê a morte chegar perto de você, naturalmente você vai olhar para a vida que você está levando, naturalmente você vai olhar para aquilo que você está fazendo, para a qualidade das relações que você tem. E eu vivi muito isso, né? Quando a Flavinha foi embora, eu olhei para a minha vida e eu pensei, gente, o que eu estou fazendo aqui? Porque eu só queria trabalhar, eu só queria ganhar dinheiro, eu vivia apressada, correndo, trabalhando demais. E aí eu comecei a desacelerar, eu comecei a rever algumas coisas na minha vida. E hoje, gente, eu dou o maior valor do mundo de conversar com alguém, uma pessoa querida, de tomar um café, sabe? De sair um pouquinho desses momentos que a gente tá junto. Eu dou o maior valor do mundo, sabe por quê? Porque hoje eu sei, na minha pele, que eu não sei se vai ser a última vez que eu vou ver essa pessoa. Eu vivencio isso e eu sei exatamente o que eu tô falando. E quem já perdeu as pessoas sabe disso, né? E isso na pandemia também ficou muito claro. Eu vi meus pais hoje, aí começou a pandemia, eu vou ver eles depois de 3, 4 meses. Como que a gente ia adivinhar isso? Então a vida ela é muito dinâmica, nós não temos o menor controle sobre isso. E a morte traz isso muito forte para nós. E aí quando você olha para a morte, você consegue realmente reorganizar a sua vida dessa forma. Para mim, a morte da Flavinha foi um divisor de águas na minha vida. Hoje eu sou uma outra pessoa, hoje eu sou uma pessoa muito mais simples. Hoje eu me contento com muito menos. Hoje eu me conecto com o essencial da vida, porque eu sei que a felicidade está na qualidade das minhas relações, está na conexão com o trabalho que eu faço, está na vida com mais sentido que eu posso levar. É isso, o que a gente vai levar da vida, gente? Nós vamos levar o afeto que a gente tem das pessoas e as nossas experiências, sejam elas boas ou ruins, no sentido que foi dolorosos, mas que me ensinou, é isso que eu vou levar. Mais nada. Então é isso que vai ficar em nós. Só temos o hoje, temos que viver com alegria e em paz. Dentro do possível, né? Nilza, eu estou vivendo assim, encontrar as pessoas amadas. Sim, Nilza, e agora na pandemia isso é sobrevivência, né? Eu vivi meu luto tardio, quase 1 ano após a perda do meu irmão, pois ganhei bebê 1 semana depois da morte dele, mas foi importante viver o luto. Sim, Patrícia, eu vivenciei, né, esse luto que você teve, que foi muito impactante para todos nós. E foi muito legal o que você trouxe agora. Nossa, show de bola o que você trouxe. Estou como você hoje, Fabiana. O luto me proporcionou uma dor imensa, me trouxe um amadurecimento. Totalmente, Cecília. Depois de uma dor dessa, gente, você tem 2 opções. Ou você se transforma, né? E aí você amadurece. Eu senti assim, que eu cresci como se eu tivesse vivido 10 anos. Ou você fica na mágoa, no sofrimento, no rancor, na revolta, na desconfiança. É escolha. O que você vai fazer com a sua dor? A Patrícia trouxe algo muito legal, que é algo que eu vivenciei também. Obrigada, Patrícia, por ter trago. Existe um movimento
que é muito comum, né, das pessoas que vão para a vida, igual no caso da Patrícia, né, o irmão dela faleceu e logo depois ela ganhou o bebê, gente. Então, assim, ela tinha que dar conta de cuidar do bebê dela. O luto ficaria para depois. Então, esse luto tardio, eu também, de certa forma, vivenciei isso, por mais que eu fiquei 6 meses, que eu contei para vocês que eu fiquei com vontade de ir embora, mas eu não demonstrava isso para as pessoas. E eu ficava muito preocupada com os meus pais. Olha a petulância da pessoa, né? A grandeza dos meus pais e eu preocupada com eles. Então, eu não queria demonstrar que eu estava sofrendo, eu não chorava na frente deles, eu queria resolver tudo, porque eu e a Flavinha, a gente tinha muita parceria para resolver coisas do nosso animal de estimação, que é nosso gato que estava doente, as coisas do meu avô, que também estava precisando da gente cuidar. Então, eu abracei tudo sozinha, né? Que era um jeito também de eu sobreviver à dor. E eu fui para a vida com tudo, e eu fui fazendo um monte de coisa. E depois de um tempo que eu também fui olhar para essa dor e vivenciar esse luto, e eu vou te falar, até hoje tem momentos que eu volto e olho de novo e vivencio e deixo essa dor atravessar em mim. Porque a dor do luto, ela precisa de atravessar. Olha que interessante isso. Primeiro eu olho para a dor tá aqui, eu olho para a minha dor, eu deixo essa dor se aproximar de mim, eu deixo ela me atravessar e só assim ela vai embora. Não tem outro jeito. Tem muita gente que tem medo de entrar na dor, né, e ficar na depressão. Pode acontecer, por exemplo, a morte de um filho, né, que eu não sei o que é isso, mas todos falam que é a pior dor que alguém pode sentir. Então isso pode acontecer mesmo, mas aí você precisa ter um amparo para isso. O que é complicado é a pessoa ficar negando isso a vida toda, porque uma hora isso vai vir à tona de alguma forma, né? Aí o que eu fui entendendo também? Olha que legal isso, gente. A vida, ela ganhou um brilho tão grande para mim, uma importância tão grande, que eu pensei assim, eu poderia estar naquele carro com ela. Porque nós saímos juntas muito, assim, a gente andava de carro o tempo todo junto. Eu andava no carro dela, que foi onde aconteceu o acidente. Pensei, eu poderia estar nesse carro com ela. Não estou. Estou aqui, estou viva, saudável, estou aqui. Hoje eu estou aqui. E aí, o que eu vou fazer com isso? Né? Eu tenho que fazer algo com isso. Eu recebi uma chance de estar aqui. E aí a vida, ela começou a ganhar muito mais importância para mim. Então, toda a dor que eu passava depois, todo o sofrimento, toda a dificuldade, eu sentia que nada era maior do que eu passei. Nenhuma dor era maior do que eu passei. Então, a vida hoje para mim, ela tem uma grandeza que é própria dela. Hoje eu vejo a grandeza dela. Entende que qualquer coisa que acontecer na sua vida, nada é maior do que a morte. Você está viva. Você pode sofrer hoje, chorar, perder tudo, mas amanhã você vai acordar, respirar e você está viva para começar de novo. Então a vida realmente é um presente. Depois que eu estudei fisiologia, né, que foi o funcionamento do corpo humano, aí eu entendi o milagre da vida. Nós acordarmos todos os dias de manhã, gente, é um milagre da vida. O dia que eu entendi o funcionamento do coração, que é uma bomba elétrica e que ele pode parar a qualquer momento, eu entendi o milagre da vida, né? Então, eu valorizei muito isso, eu passei a valorizar muito isso. Deixa eu só ver aqui que o pessoal... Bom dia para quem tá chegando. Eu também não podia demonstrar tristeza, pois meus pais ficavam muito preocupados comigo. Pois é, Patrícia, é exatamente o que eu senti. Sim, muito forte a perda de um filho. Há 5 meses e passo por uma oscilação muito grande de sentimentos e emoções. É isso, Carla. Bom dia, Amanda, Lu, Rafael, Carol. É essa oscilação que a gente precisa ter paciência com ela, é um processo, tá? Então não é porque você aceitou e entendeu, não, realmente a pessoa foi embora, não tem mais o que fazer, que você vai ficar plena todos os dias. Né? No Natal passado, eu acordei e chorei de saudade da minha irmã, porque eu queria estar com ela, e isso já tinha passado 3 anos. Então não dá pra gente nos cobrar tanto, né?
E aí, o que que acontece? Quando eu olhei para o luto e fui pensando, como que a gente pode lidar com esse luto, com essa dor, com essa tristeza, que é o que vocês estão falando? E eu entendi que com a tristeza nós precisamos de deixar, é o que eu falei de atravessar a dor. Eu preciso de deixar essa tristeza em mim. Eu preciso de vivenciar essa tristeza. Como eu vivencio a tristeza? Chorando. O quanto que você quer chorar, da forma que você quer chorar. Eu posso escrever. Pegar uma folha em branco, escrever tudo que eu tô sentindo, depois você pode jogar fora, se você quiser, você não precisa mostrar para ninguém. E eu posso contar o que está passando dentro de mim para as outras pessoas que eu confio. Então, são formas de elaborar a tristeza que eu preciso, em primeiro lugar, me permitir isso. É sair desse lugar de super poderoso, de super poderosa, de que dá conta de tudo. Não dá. Né? O luto ele vem e ele nos arrebata, ele nos toma, ele nos tira do prumo. E aí eu preciso olhar para essa minha fragilidade, porque só assim eu vou ter força. Eu só consigo falar para vocês de luto porque eu vivenciei tudo isso, todas essas fases que eu tô falando. Eu vivenciei tudo, eu senti, eu chorei, eu achei que eu não ia dar conta. Eu pedi apoio para as pessoas, tinha um momento que eu não queria falar no assunto. Então eu sei exatamente o que é viver o luto, e por isso eu consigo falar com tanta facilidade, porque eu vivenciei, é visceral em mim isso. Então, quando você aproveita essa oportunidade de entrar em contato com essa tristeza, você ganha muito, que é o que o pessoal está falando aí, de maturidade e de fortalecimento. Então, a gente amadurece muito, que é o que eu falei, então você se conecta mais com a vida, com a simplicidade da vida, com a grandiosidade da vida, com a importância das relações que você tem na sua vida, e você fica muito mais forte. Hoje eu sinto isso, eu falei, gente, se eu dei conta de passar o que eu passei há 4 anos atrás, né, qualquer coisa que me derruba não, mas não é mesmo, porque hoje eu me sinto muito mais forte na vida. Hoje eu sinto que o que vier eu vou dar conta. É claro que se vier outros lutos, eu vou entrar de novo no processo e tudo, mas dentro de mim eu sinto que eu vou dar conta, porque eu já dei conta. No início eu lia muito alguns obituários e isso me ajudou a perceber que o luto vem para todos. Em alguns momentos da vida vamos nos despedir de alguém. Cecília, isso é fato e nós temos muita dificuldade em olhar para isso, né? Porque tem pessoas que nem gostam de falar no assunto. Eu falava sempre para minha mãe, nós precisamos lidar com esse luto entendendo que se não for, por exemplo, se eu não for a próxima, eu vou passar por isso de novo. Então eu entendo quando as pessoas elas vão perdendo alguém e elas vão suportando isso. Por que os idosos, eles em geral lidam muito mais bem com o luto do que os jovens? Eles já perderam tanta gente na vida que eles vão ficando, sabe, meio com o couro grosso, sabe? Porque a pessoa vai dando conta. Eu lembro do meu avô, eu falei sempre pro meu avô uma vez. Faleceu recentemente, né? Também um grande parceiro da minha vida. Eu falei assim, vô, o senhor já perdeu muita gente na vida, né? Ele falou assim, nossa senhora, dava para fazer uma roda de um monte de gente assim para conversar. Eu falei, o senhor sente saudade? Ele falou, demais. Eu tenho muita vontade de juntar todo mundo e conversar. Então, esse movimento de vida e morte, ele é dinâmico em nós. E nós precisamos de aceitar e entender que é o dinamismo da vida, né? Eu precisava falar a todo momento sobre como foi aquele dia, o que aconteceu. Cícero, não sei se eu pronunciei certo. É legal isso também, porque igual eu te falei, tem pessoas que querem contar detalhe, gente, do que aconteceu. Ela conta a mesma história para qualquer pessoa que chegar. Isso é muito comum no velório, porque as pessoas chegam e querem saber o que aconteceu. E a pessoa conta detalhes, aí vem outra, ela conta em detalhe. E isso é um jeito dela elaborar. Eu já fui o contrário. Tinha pessoas que queriam me falar do acidente, até hoje tem gente querendo me falar do acidente, eu já nem dou assunto para a pessoa, porque eu não quero saber. Porque saber daquele acidente me dói muito ainda. E eu não sei quanto tempo ainda vai doer. Pra que eu preciso saber disso? Eu não preciso saber dos detalhes do acidente, entende? Só que é o meu jeito de funcionar. Então cada um precisa achar o seu. Quando eu estava mais fortalecida, assisti algumas séries e super indico. Afterlife, As 7 Palmos. Que legal, Cecília. Vou anotar esse nome dessas séries aí. Bom dia, Kátia.
Hoje tenho muito medo de viver o luto novamente. A minha primeira perda foi meu pai, tenho meus avós ainda. Cis, mas é igual eu te falei, depois que você passa por um luto, você fica muito mais fortalecido, isso aí é fato. A gente tem medo mesmo, claro, ninguém quer passar por um luto, mas a gente vai se fortalecendo. E o que é interessante, gente, na questão de lidar com o luto do outro? Eu entendi, no velório da minha irmã, eu entendi o quanto eu era inadequada no velório de outras pessoas. A gente não tem noção disso até passar por uma situação dessa. Por quê? Tem muitas pessoas que não sabem o que dizer. Só que mesmo elas não sabendo o que dizer, elas falam assim mesmo. Então, tem pessoas que eles falavam assim pra mim. Eu tava assim do lado da minha mãe, chorando. Aí a pessoa falava assim pra mim, não chora não. Não chora. Não chora porque você precisa ser forte pra você cuidar da sua mãe. Eu pensava, ui, como assim? Minha irmã tá aqui no caixão, eu sei que fisicamente eu não vou vê-la mais e eu não posso chorar, é isso então? Né? Então foi quando eu comecei também a questionar algumas questões da religião, né? Que tem muito isso, não chora, você vai fazer a pessoa sofrer. Gente, como assim? Chorar é a coisa mais humana que existe. Eu preciso me conectar com esse humano. Se eu não puder chorar, o que eu vou explodir? O que eu vou fazer? Né? Então a pessoa vai usar outras válvulas de escape para isso. Então é muito cruel as pessoas falarem isso, porque aí eu entendo. A pessoa não tolera a dor do outro, né? Então, quando você... vou dar uma dica aqui. Se você tá vivenciando o luto com outra pessoa, você não passou por isso, que bom. Mas você tá vivenciando o luto de alguém muito próximo com outra pessoa, o que você pode fazer? O silêncio presente. É a única coisa que você pode fazer. Eu lembro de poucas pessoas chegarem pra mim e falar assim, Fabi, eu não sei o que te falar, eu não sei o que você tá vivendo, eu não faço ideia da dor que você tá sentindo, mas eu estou aqui se você precisar. Gente, isso era tudo que eu queria ouvir. Eu acho tão bonita a sinceridade da pessoa, eu não sei o que te falar. Claro, ninguém vai saber o que você vai fazer na hora dessa, né? Uma pessoa jovem, linda, cheia de vida, morre num acidente de carro dentro da cidade, no meio da semana, no início da tarde. O que você tem para falar para a pessoa, gente? Não tem o que falar. Então, esse silêncio presente, ele é fundamental para nós. É eu poder segurar na mão do outro e sustentar o choro. Olha que interessante, vou contar uma história para vocês. Você vê que o luto nem sempre é de alguém que foi, né? Eu estava em Curitiba, num congresso da faculdade, e na época a gente estava passando uma dificuldade financeira muito grande, e minha mãe comprou uma blusa para mim, sabe essas blusas assim, super top, toda felpuda, né, cheia de coisa, e ela custou comprar essa blusa para eu ir, porque lá em Curitiba estava fazendo muito frio. E aí eu fui com essa blusa, né, super me sentindo com essa blusa. Aí eu fui pro congresso e chegou lá, a gente tava saindo para ir almoçar e a gente resolveu tirar foto. E a pessoa aqui, né, esqueceu do mundo para tirar foto e deixou a blusa lá no corrimão da escada e foi almoçar. Aí quando eu cheguei no restaurante, eu dei falta da blusa, gente. Eu falei, nossa, a minha blusa. Aí veio um filme assim na minha cabeça. Minha mãe custou comprar a blusa, porque essa blusa é muito importante. Corri lá no lugar do congresso, cheguei lá, não tinha blusa, né? E eu voltei extremamente desorganizada por causa disso. Eu cheguei no restaurante, aí a Fabiana Vitorino, não sei se você conhece, é minha amiga, né? Psicóloga também. Ela falou assim, e aí, amiga, achou a blusa? Eu falei, não achei. E eu sentei, gente, e eu chorava tanto de pensar na história dessa blusa, né? Eu chorava tanto. Sabe o que ela fez? Ela segurou na minha mão, ela largou o prato de comida, segurou na minha mão e deixou eu chorar até a hora que eu quis chorar. Naquele dia, ela me mostrou o poder do silêncio presente. Então, se você consegue, porque não é toda pessoa que consegue não, se você consegue fazer o silêncio presente, que é suportar a dor do outro, é a melhor coisa que você pode fazer para essa pessoa. É ficar no silêncio. Você quer falar sobre isso? Vamos falar sobre isso. Não quer falar sobre isso? Beleza, vamos falar de outra coisa ou vamos ficar no silêncio. Você quer chorar? Você quer um ombro? Não, eu quero chorar sozinha. Beleza, vai. A hora que você quiser, eu tô aqui. Eu estou disponível para você. Essa é a melhor forma de você lidar com o luto de alguém. Você não sabe o que a pessoa quer, né? Você sabe o que você quer, mas você não sabe o que a pessoa quer.
Então isso é muito importante da gente aprender. Deixa eu só ver o que vocês estão falando aqui, gente. Que legal os comentários. Rafael, fiquei muito triste com a morte do Tom Veiga, o Louro José. Eu conheci ele. Pois é, Rafael, eu também fiquei, mesmo conhecendo. De certa forma, a gente vincula com a pessoa dentro da casa da gente, né? Sofrer é tão humano, muito, né, Carol? É o que nos faz humano. Eu falo que a tristeza nos humaniza. Aqui no Rio estamos em luto. O luto coletivo cria um clima muito denso. Olha só, Rafael, eu não sabia. É uma energia, fica pesado, né? Mas precisa viver. E é importante, eu acho bonito também isso, né? Esse luto coletivo é uma homenagem, de certa forma, à memória da pessoa. Mas eu vou dar outras sugestões de homenagem também que vocês podem fazer no dia de hoje. Só quem passa sabe o que dizer. A gente ouve falas absurdas. Pior é ouvir de alguém que diz: eu imagino a sua dor e nunca enterrou ninguém. Então, Cecília, mas a pessoa pode imaginar a dor, né? Se ela tivesse um mínimo de empatia, se ela se colocar no lugar da pessoa, nossa, imagina isso acontecendo comigo. Ela pode imaginar. Ela não sabe o que quer, né? Que quer vivenciar isso, mas ela pode imaginar sim. Lude, Fábio. Sim, eu faço isso sempre com meus clientes. O que você faz, Nilza? Tá travando aqui o vídeo. Ok, gente. Então, resumindo a obra, né? Resumindo tudo que eu entendi sobre o luto, né? Tudo que ficou pra mim. O que ficou pra mim, gente, é que amar é dar a cara a tapa, sabe? Porque quando você entrega o seu amor pra alguém, você corre o risco de dessa pessoa estar com você e ir embora a qualquer momento. Dessa pessoa te abandonar em vida ou em morte. Você corre risco de você ter que lidar com o destino dessa pessoa. Essa pessoa vai sofrer um acidente, ela vai ficar paraplégica, ela vai ficar tetraplégica, o que vai acontecer com ela? Então, quando eu amo, quando eu entrego o meu amor para a pessoa, eu preciso estar no lugar da vulnerabilidade, que é o lugar mais humano que a gente tem e que é o lugar que nos dá mais medo, porque nós não temos controle. Então, eu falo assim, ó, se você olha para trás e você lembra de tudo que você viveu com a pessoa e você toparia viver tudo de novo, mesmo com o fim do jeito que foi, então vale a pena viver. Então eu poderia não estar vivendo, eu poderia não ter vivido todo o luto que eu vivi com a Flavinha. Eu poderia não ter tido uma irmã, ou eu poderia não ter tido a convivência que eu tive com ela, mas eu não teria vivido tudo que eu vivi com ela. Sabe por que que dói? Porque foi intenso, porque foi importante, porque foi bonito, porque foi transformador. Por isso que dói. Porque se não tivesse sido, não ia doer do jeito que dói. Entende? E aí vale a pena. Eu acredito muito nisso, né? As nossas relações é o que mais faz sentido para nós. Se você não estiver bem com as suas relações humanas, você não está bem em lugar nenhum. Você pode ser milionário, você pode ter sucesso, você pode ter poder, você pode ter status, mas se você não estiver bem com as suas relações, você não está bem em lugar nenhum. Se você não estiver bem dentro de você, você não está bem. Isso é o que eu tirei. Para mim, o que é mais importante da minha vida hoje são os relacionamentos. Eu cuido das minhas relações todas. Eu não tenho pendência com ninguém. A Flavinha me ensinou isso. Ela faleceu, ela não tinha pendência com ninguém. Todo mundo que chegava lá falava bem dela e fala até hoje. Porque como eu sou muito parecida com ela, tem gente que assusta, né? Quando me vê. Aí eles falam da Flavinha, começa a falar bem. Então, ela me ensinou muito isso. Ela me ensinou em vida e me ensinou depois. E aí é interessante, olha só que bonito que eu lembrei agora. Tudo der certo, Dionísia, vai ficar, tá? Porque, sei lá, né? O Instagram pode deixar a gente na mão. Teve um dia que eu falei assim pra ela, parece que a gente sente, né? Eu falei assim pra ela, Flavinha, eu tenho muito medo de você ir embora antes de mim. O que eu vou fazer da minha vida sem você? Desse jeito. Ela olhou pra mim e falou assim, ai, Fabiana, você vai continuar vivendo. Olha isso, gente. A grandeza da pessoa. E isso, você vai continuar vivendo, isso ficou ecoando em mim, até hoje fica.
né? E era um jeito, o melhor jeito da gente homenagear as pessoas quando elas vão embora é ficar na vida e ficar bem. Então, você tem duas opções. Ou você fica com a gratidão do que você viveu com a pessoa, de tudo que você viveu com ela, preenchida da pessoa, deixa ela viva dentro de você, você não precisa matar ela dentro de você. Ou você fica com a dor, com o sofrimento, com tudo que aconteceu na hora da morte, com o acidente, com o infarto, com as imagens que nunca vai sair da cabeça da gente. Você pode ficar com isso. Então, é escolha. Ou eu fico com a dor, ou eu fico com a gratidão. Eu gosto muito de comparar com a crucificação de Jesus. Tem pessoas que ficam a crucificação, né? Tem até filmes da Paixão de Cristo, e a pessoa fica lá no sofrimento, revoltada com o povo que fez isso. E tem pessoas que ficam com a história de Jesus. Então, vai depender do que você está focando. Você está focando nos últimos momentos, naqueles últimos dias, no momento da morte da pessoa, ou você está focando em tudo que você viveu com ela? Porque aí é outro panorama, né? Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui, gente. Gente, printa a tela pra mim, por favor, eu não tô conseguindo, eu tô achando tão bom esse tanto de gente aqui comigo. Ana Cláudia Quintana diz que a saudade é o preço que se paga por amar. Dani, obrigada por lembrar desse nome, que eu não tava lembrando. Ana Cláudia Quintana, gente, anota esse nome, busca no YouTube, ela é maravilhosa, é uma médica intensivista que lida com a morte todos os dias. E ela fala de morte, né, de luto, de um jeito tão bonito, tão poético, tão profundo, que foi o que mais fez sentido para mim, que é o que eu consigo levar para as pessoas. Toparia viver tudo o que vivi, viveria muito mais se tivesse essa oportunidade, né, Marcela? A gente aproveitou muito a Flavinha, né? Eu também viveria tudo, mesmo ela indo embora daquele jeito. Foi uma convivência muito linda, foi mesmo, Lu, foi muito linda. Se jogarmos a dor fora, vai junto todo o valor vivido. Eu concordo, Carol. Que é isso, né? Se dói é porque é importante, se dói é porque foi intenso, se dói é porque fez sentido pra mim. Amei sua live, muito amor saindo do seu interior. Ah, obrigada, Nilza. É amor mesmo, muito amor. Gente, então, vamos ficar com isso, tá? Tem uma frase na visão sistêmica da constelação que eu amo, que fala assim: gratidão é muito mais que sentimento, é fazer valer a pena. O que você pode fazer na sua vida para fazer valer a pena tudo que você viveu com a pessoa? O que você pode fazer? Como você pode manter essa pessoa viva dentro de você e na sua vida no cotidiano? Todas as vezes que eu falo de luto, dentro de mim, eu sinto que eu estou homenageando a Flavinha. Porque eu sei que a minha vivência pode ajudar outras pessoas. E eu sei que ela, né, se eu pudesse vê-la, ela estaria muito feliz. Então, olha para a pessoa que você perdeu, né, perdeu fisicamente, e pensa assim: como ela estaria me vendo hoje? Né? Será que ela estaria feliz com a forma como eu estou vivendo? Se eu tô chorando demais, se eu tô sofrendo demais, né? Se eu tô na morte com a pessoa, será que ela estaria feliz? Porque muitas pessoas, elas, por uma honra, né? Por amor à pessoa, ela quer ficar na morte também. Que foi o que eu vivi, né? Eu fiquei 6 meses querendo ir embora. É como se você quisesse honrar a pessoa, só que é uma honra às avessas, porque ninguém quer isso. Se eu morrer hoje, eu não vou querer que as pessoas que ficam aqui ficam morrendo, sofrendo, querendo ir embora junto comigo. Nunca. Eu vou querer que as pessoas multipliquem o que eu levei para elas. E aí a minha vida continua viva aqui. A minha história e minha biografia nunca vai morrer. Então, eu sugiro para vocês hoje de vocês fazerem uma homenagem para a pessoa que vocês perderam, né, fisicamente. Como que é essa homenagem? É algo muito simples. Ó, no dia do aniversário da Flavinha, que foi dia 4 de outubro, sabe o que a gente fez? Eu até postei no Store. Nós fizemos o frango de molho da minha mãe, que ela amava, que foi a última comida que ela almoçou lá na casa da minha mãe. Eu fiz uns cartazes de mensagem para ela e coloquei assim na mesa para a gente almoçar. E foi essa homenagem que a gente fez para ela. Então, o que você pode fazer para essa pessoa hoje?
algo que lembre a relação de vocês. É uma comida que lembra a relação de vocês, é um lugar, né? É uma atividade que vocês faziam juntos. O que que é que você pode fazer hoje, que você vai se sentir conectado com essa pessoa? E é uma homenagem na vida, de alegrar-se. Eu falo para Flavinha, em honra a você, eu me alegro com a vida. Eu vou nos lugares que você não pôde ir. Eu faço as coisas que você não pôde fazer. Eu vivencio as coisas que você não pôde fazer, mas por amor a você, eu faço isso. Entende? Então, essa é a melhor forma de homenagear as pessoas. É homenagear em vida. É fazer a vida dar certo e fazer a vida valer a pena. Isso é gratidão. É fazer tudo que você viveu com a pessoa valer a pena. É colocar isso na prática todos os dias. E a homenagem que eu faço para Flavinha hoje é fazer essa live. É trazer isso que eu trouxe para vocês e poder levar, né, um pouco do que eu aprendi. E se isso tocou o coração de vocês de alguma forma, se isso auxiliou vocês de alguma forma, eu fico muito feliz, né? E tenho certeza que de alguma forma também a Flavinha vai ficar. Ok, pessoal? Alguém quer falar mais alguma coisa? Deixa eu ver aqui se tem comentário. Que bom, gente. Obrigada. Meu marido viveu a vida intensamente, isso me conforta muito. Ele amava viver, então, Aline, em honra a ele, viva. Em honra a ele, faça as coisas que você faria com ele. Obrigada, gente. Tem uma história que eu lembrei agora que eu quero contar. Nossa, já tá acabando, olha só. E é muito comum, pode até ser que alguém se identifique, uma mãe que perdeu o marido e teve que cuidar dos filhos sozinha. E os filhos eram crianças, né? Pequenos. E aí, você sabe que mãe, né? Mãe quer acolher a criança, né? A cria, e o pai leva pra vida. Você pode ver que a brincadeira de pai é fazer durinho, né? Jogar pra cima, e a mãe quer acolher. E aí a menina queria muito uma bicicleta, e a mãe, né, com o coração apertado, morrendo de medo, não queria dar. No dia do aniversário da menina, ela ganhou uma bicicleta. A mãe dela deu uma bicicleta pra ela. Ela falou assim, ai mamãe, mas você nunca quis me dar uma bicicleta? Você tem medo de andar de bicicleta? Ela falou assim, eu nunca te daria, mas o seu pai te daria uma bicicleta. Olha que lindo isso, gente. Isso é trazer a pessoa pra cá. É trazer a pessoa viva aqui pra vida comigo. Gente, obrigada pelo carinho. Ai, que bom, Vanessa. Eu fico muito feliz dela ter sido honrada, né? Então é isso, gente. Mantenha essas pessoas vivas dentro de você, vivas na sua vida. Ah, eu queria tanto tirar um print, acho que agora eu vou conseguir. Consegui. Gente, que alegria! 35 pessoas aqui, que emoção. Gente, obrigada. É isso que eu vim trazer hoje para vocês. Estou muito feliz. No início eu fiquei meio nervosa, mas deu tudo certo, né? Obrigada, gente. Um beijo. Compartilhe essa live com quem vocês acham que pode ajudar, tá? Essa live vai ficar salva. E eu espero realmente que essa live tenha chegado aos corações necessitados hoje. E que hoje a gente possa se alegrar, por mais que seja um dia oficial do luto, que a gente possa se alegrar com a oportunidade de ter vivido com essas pessoas, de ter convivido, de ter compartilhado a vida com essas pessoas. E aí sim, aí é uma forma de você sempre manter viva essa pessoa dentro de você, tá? Beijo, gente! Muito obrigada! Um beijo, que bom! Fico muito, 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 muito feliz. Tchau, gente! Beijo!